Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus é sempre, quero ressaltar, sempre fiel à sua palavra. É por isso que é tão importante levarmos a sério o que está escrito nas Escrituras. Se formos sensatos, à medida que nos aproximamos dos últimos dias, teremos uma compreensão bíblica da revelação da profecia. Estamos agora no meio do nosso estudo de Apocalipse, capítulo 7. Na primeira metade, vimos que a ira de Deus era iminente, estava prestes a cair sobre este mundo, mas Deus fez algo primeiro. Na verdade, veremos em nosso estudo hoje que ele fez duas coisas. A primeira é o que falamos na semana passada. Deus, em sua providência, Deus, em sua fidelidade às promessas da sua aliança, selou Israel para demonstrar que pertence a ele e para preservá-lo durante o período conhecido como o tempo de angústia de Jacó. Esse tempo de angústia de Jacó corre em paralelo à ira de Deus caindo sobre o mundo. Sem o selo divino sobre os filhos de Israel, eles não sobreviveriam. Para que as promessas de Deus se cumpram e que ele seja fiel à sua palavra, haverá um remanescente da casa de Israel que será usado por Deus de maneira poderosa nos últimos dias. E alguém pode perguntar, mas onde você vê isso nas Escrituras? Bem, eu vejo essa resposta em muitos lugares. E um deles está no último versículo de Zacarias, capítulo 8. Ali lemos que, nos últimos dias, haverá 10 homens gentios que se aproximarão de um judeu, dizendo: ouvimos dizer que Deus está com você. E o que esses homens farão? Eles estarão agarrando a vestimenta com franjas. E essa vestimenta com franjas representa os mandamentos de Deus. Eles dirão: queremos adorar a Deus, queremos experimentar a redenção. O testemunho disso será o desejo de servir e obedecer a Deus. Perceba, não somos salvos pela nossa obediência, mas somos salvos e redimidos para obedecer e nos submeter a Deus. Essa é uma bela imagem de Israel sendo usado por Deus para conduzir a cada judeu, 10 gentios ao reino de Deus. Sim, Deus tem um propósito para seu povo nos últimos dias. Assim, na semana passada, concluímos vendo Deus selando os filhos de Israel, 12.000 de cada uma das 12 tribos. Falamos que a tribo de Dan não foi mencionada porque abandonou a herança que Deus lhe havia prometido. E isso nos ensina. Ela é uma ferramenta de ensino que os que não querem as promessas de Deus serão abandonados quando o reino de Deus se estabelecer. Falamos sobre como os patriarcas foram movidos pela obediência em razão das promessas de Deus. Eles queriam exatamente aquilo que a aliança de Deus lhes havia declarado. Suas vidas foram impactadas pela palavra de Deus. Agora, vamos passar para a segunda metade do capítulo 7. Eu já compartilhei com vocês que um dos eventos que devem acontecer antes que a ira de Deus caia é o selamento dos filhos de Israel, preservando-os no meio da ira de Deus. Qual é o segundo evento? Bem, é nele que vamos nos concentrar hoje. Veja agora Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Eu argumentei algumas semanas atrás que, se for hermeneuticamente incorreto, isto é, se uma violação das leis da interpretação bíblica, a metodologia de interpretação das Escrituras, disser que, porque João foi arrebatado aos céus, esse é realmente o arrebatamento da igreja. Não é. Ali diz João, e por isso só devemos entendê-lo como João.
Se quisermos ter uma descrição melhor, precisa do arrebatamento. Não precisamos mais procurar. Está bem aqui, em Apocalipse 7, versículo 9. Vamos começar. Depois disso, que significa imediatamente após Israel ser selado, ele diz: Olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Esta grande multidão, continuando, que ninguém podia contar. Veja de onde eles eram. Eles eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta é a descrição do quê? Deus está chamando a congregação dos redimidos, de todos. Não faz diferença a sua origem étnica. Não faz diferença o idioma que você fala ou a cor da sua pele. Nenhuma dessas coisas é importante para Deus. Nenhuma dessas coisas está relacionada de forma especial à redenção. Não, Deus está chamando um povo de cada nação, tribo, idioma e origem para ser seu povo. E a maneira como ele os chama é por meio do nome do Messias Yeshua, ou Jesus. Mas por que isso é tão importante? Porque a referência que temos aqui é Joel, capítulo 2, em português, e Joel, capítulo 3, em hebraico. O que o texto aborda é o chamado. Ele diz: Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Os rabinos entendem isso. Este é o nome do Redentor. E assim como vemos em Atos 4, versículo 12, há apenas um nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o do Senhor Yeshua, ou Jesus. Então, mais uma vez, veja o que encontramos. Essas pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estão em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Esse Cordeiro, claro, refere-se ao Messias. Então, por que não diz Messias? Por que não diz o Salvador? Por que não diz o Senhor? A resposta, o que diz, está relacionada a isso. É a palavra hebraica para Cordeiro. Este termo remete ao Redentor, remete ao Cordeiro da Páscoa. Já falamos sobre isso antes. Então, as pessoas que estão agora diante do trono são aquelas que tiveram uma experiência redentora com o Cordeiro de Deus. O que mais encontramos? Diz aqui que eles estavam vestidos com vestes brancas, ou seja, foram purificados por aquele Cordeiro. E observe outra coisa, eles tinham ramos de palmeiras nas mãos. O que isso significa? Por que isso é tão importante? O que isso está tentando transmitir? Eu sugeriria a você que a maioria das pessoas, na verdade, enquanto me preparo para as mensagens e consulto outras fontes, nunca vi um único comentário cristão que realmente explique a que isso está tentando se referir a nós. Pois ramos de palmeiras. Preste atenção. Muitas pessoas da igreja hoje, quando pensam no Domingo de Ramos, pensam em folhas de palmeira. Mas não deveriam. Por que não? O que aconteceu naquele tradicional primeiro domingo antes da Páscoa, quando o Messias entrou em Jerusalém? Eles fizeram uma coisa. Eles não pegaram folhas de palmeira. Não é o que diz. O versículo diz que eles pegaram ramos de palmeiras. E isso é muito pertinente porque um ramo de palmeira, de maneira muito singular, se refere ao judaísmo, ao que é chamado de lulav. O que é um lulav? Bem, nas Escrituras, aprendemos que durante a festa dos tabernáculos, devemos reunir 4 tipos de árvores e colocá-los juntos. Pegamos diferentes ramos e folhas, combinando-os, mas a base desse conjunto, o lulav, é sempre um ramo de palmeira. Um ramo de palmeira é significativo, pois simboliza uma dependência de Deus. O que acontece durante a festa dos tabernáculos é que todo judeu pega o chamado lulav, um ramo de palmeira, e ele acena esses 4 tipos de espécies de plantas para o mundo. Ele os acena nas 6 direções: norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Por que 6? Porque 6 é o número da graça. A festa dos tabernáculos tem tudo a ver com a dependência de Deus. A forma que demonstramos essa dependência de Deus é quando aceitamos a sua graça. Voltando, todas essas pessoas usavam vestes brancas.
Como você consegue vestes brancas? Bem, você é um recebedor de vestes brancas. Elas são o resultado da redenção. E quem são os redimidos? Os que percebem a sua dependência de Deus. Então, o lulav, estes ramos de palmeira são um testemunho de fé, de confiança, de dependência de Deus e de sua redenção, proclamando isso ao mundo. Isso lembra o quê? Parece coisa de igreja. Então, em Apocalipse 7, versículo 9, o que temos é uma descrição das pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do quê? Do trono de Deus e do Cordeiro. Agora observe que aqui existe uma conexão entre o trono de Deus, o seu governo e quem mais? O Cordeiro. Ao longo do livro do Apocalipse, vemos que há um relacionamento crescente e consistente entre o Cordeiro de Deus, o Messias e Yeshua, e o trono de Deus. Então, essas pessoas acreditam no Cordeiro. Elas experimentaram a redenção e declararam sua dependência de Deus. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Mas por que eles estão dizendo isso? Porque agora receberam a plena salvação de Deus. O que isso indica? Um novo corpo. Este é o roteiro que descreve o arrebatamento sendo levado aos céus, onde eles experimentaram a salvação, o resultado pleno. Portanto, eles dizem: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono. E o que eles fizeram? Aqui está, pela 4ª vez. E eles adoraram a Deus. Eu quero que você veja uma coisa. Eu quero que você veja essa relação intrínseca entre salvação e adoração. Somente por causa de uma experiência de salvação que se pode adorar a Deus. Mas então, novamente, você diz: mas como você sabe que este é o arrebatamento? Isso vai ficar muito claro daqui a pouco. Vamos agora para o versículo 12. Eles se levantaram e disseram: Amém. Isto é significativo porque dissemos a mesma coisa antes dos anciãos. Dissemos Amém. Eles disseram louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Versículo 13, aqui diz: E um dos anciãos me perguntou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Versículo 14. E eu respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Esta é a chave. Esses são os que saíram da grande tribulação. O que eu quero que você veja é que a Bíblia é muito específica. Nesta passagem, ela diz literalmente: Estes são os que saíram da grande tribulação. Mas isso faz referência a quê? São aqueles que passaram pelo que vimos no 5º selo de Apocalipse 5. São aqueles que sofreram, que foram perseguidos e mortos. Por causa do quê? Da fé, do testemunho que eles tiveram. Isso é o que poderíamos chamar de primícias, a primeira ressurreição para o reino de Deus. Esses são os principais, mas consiste em todas as pessoas que morreram, seja por perseguição ou qualquer outro tipo de morte, como a velhice, a doença, tanto faz, pessoas que morreram na fé. Nesse momento, eles estarão diante de Deus, diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, e eles adorarão e farão isso com os 24 anciãos e as 4 criaturas. E o que eles dirão? Observem com muito cuidado algumas das respostas, pois eles fizeram algo. Novamente, lemos no versículo 14. Eu respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que saíram da grande tribulação. O que eu quero que você veja é que há artigos definidos aqui.
Não está falando sobre aqueles que saem apenas de grandes tribulações, mas daqueles que saem da grande tribulação, de maneira específica. E eles lavaram suas vestes e as alvejaram. Como? No sangue do Messias. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem, no templo de Deus, de dia e de noite. E aquele que está assentado no trono, falando sobre o próprio Deus, diz que ele lhes dará sua morada, ou seja, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, se estenderá sobre eles. Isto é, eles terão intimidade. Mas por que isso é dito lá? Isso é dito porque este é o resultado da salvação. Nós teremos intimidade, habitaremos com Deus, essa que é a vitória. É isso que esta passagem está tentando dizer. Até este momento, novamente, a ira de Deus ainda não aconteceu. Não veremos a ira de Deus sendo manifestada até o próximo capítulo, o capítulo 8, onde começaremos a observar o julgamento divino. Uma das coisas que veremos é que o número 1/3 será repetido por diversas vezes. Por quê? Porque, primeiro, a ira de Deus será apontada e colocada neste mundo, não em sua totalidade, mas com 1/3 da força. Por quê? Porque ele quer que as pessoas se arrependam. Entretanto, por fim, mais para o final deste livro, quando chegarmos aos capítulos finais antes da Nova Jerusalém, veremos a medida total da ira de Deus sendo derramada. Mas até esse momento, isso não vai acontecer. Vamos rever isto rapidamente. Antes que a ira de Deus caia, duas coisas devem acontecer. Antes de tudo, Israel será selado, a 144.000. Em segundo lugar, o arrebatamento tem que acontecer. Qual é a estrutura para entender o que está acontecendo aqui? Sabemos que haverá uma aliança nos últimos dias. Literalmente, a palavra aliança tem a ver com acordo, pois é uma aliança feita pelo homem entre o anticristo e o mundo. Uma das coisas que esta aliança vai trazer é a construção do templo. Então, se você me perguntar, será que nós, os vivos antes do arrebatamento, será que veremos um templo em Jerusalém? Sim, nós veremos. As pessoas dizem, sabe de uma coisa? Eu acho tão difícil acreditar nisso. Na verdade, eu estava lendo um livro que recebi sobre o templo, e nele se mencionava que os muçulmanos nunca permitiriam isso. Bem, isso pode até ser verdade, mas até lá, eles já estarão fora de cena. Por quê? Lembra daquela guerra de Daniel, capítulo 8? É quando o Islã surgirá e tentará conquistar o mundo. E quem vai derrubar o Islã? O anticristo. Aqui está uma distinção muito importante que muitas pessoas não conseguem perceber. Muitas pessoas estão ensinando hoje que a religião do anticristo é o Islã. Vou te dizer, a religião do Islã é contra os planos e os propósitos de Deus. É o vazio da revelação de Deus. Ela é bárbara, está enraizada no ódio e é contrária. Está em contraste com o caráter de Deus. Por isso, quando algumas pessoas, infelizmente, querem usar o termo Alá como simplesmente um termo genérico para Deus, estão tristemente enganadas. Por que isso acontece? Porque Alá, suas características, seus ensinamentos e o que defende no Alcorão é muito, muito diferente do caráter do Deus das Escrituras. Então é errado, é incorreto, é pecaminoso acreditar que o Deus de Israel e Alá são um e o mesmo Deus. É uma abominação dizer que Yeshua é filho de Alá. Ele não é. Ele, o anticristo, matará os seguidores de Alá. É isso que eventualmente vai acontecer. Por que eu digo que a religião do anticristo não pode ser o islamismo? Muito simples. Se você observar hoje, o que une o islamismo? Ele está dividido em xiitas, sunitas e outros. E o que os une é uma coisa: o ódio deles. Pelo quê? Pelo povo judeu. Eles desprezam a nação de Israel. Por isso,
O islamismo busca guerrear contra Israel. O islamismo quer destruir o povo judeu. Já o anticristo, no primeiro momento, não age assim. Quando olhamos, e veremos isso mais adiante em nosso estudo do livro do Apocalipse, percebemos que o anticristo vai cortejar o povo judeu, querendo que o povo judeu o adore em lugar do Deus de Israel. Aparentemente, no estágio inicial, o anticristo chegará a abençoar Israel, permitirá que o templo seja construído e ele oferecerá ao povo um período de segurança e paz a Israel por algum tempo. Ele é falso. Essa bênção é simplesmente uma falsa bênção durante algum tempo. E quando Israel falhar e rejeitar, e com razão, em recebê-lo, o que vai acontecer? No livro de Daniel, no livro de Mateus e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do que é conhecido como a abominação da desolação. Em hebraico, Shikutz ha-Beshomen. O que isso significa? Uma abominação vai acontecer no templo. É por isso que o templo tem que ser reconstruído. O que a Escritura nos diz, e eu gostaria de direcioná-lo especificamente para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nós lemos aqui o que Paulo está dizendo. Não se deixem enganar, não sigam certos ensinamentos que supostamente viriam de nós, isto é, dos apóstolos, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Que dia é esse? Ele se refere sobre a reunião do corpo de crentes com o Messias, isto é, o arrebatamento. De fato, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 5, há uma alusão direta aos eventos que cercam o arrebatamento. E Paulo diz que esse dia não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Mas o que significa apostasia? Ele próprio usa a palavra apostasia. O que mais Paulo diz? Leia você mesmo. Não confie apenas na minha palavra. Ele fala sobre o homem da iniquidade ou o homem do pecado. E todos concordam. Essa é uma referência ao anticristo. Ele será revelado. Como saberemos que é ele? Bem, nós o conheceremos porque ele é contra os mandamentos de Deus. Em segundo lugar, nós o conheceremos por causa da abominação da desolação. Ele entrará no Santo dos Santos, declarará ser Deus e fará exigências. Ele pensará que, pelo fato de ter mandado construir o templo, permitindo sacrifícios, garantindo segurança a Israel, por ter feito muitas coisas aparentemente boas. E eu coloco entre aspas que ele tenha abençoado Israel, porque, na verdade, ele pensará que faz tudo isso para conquistar Israel para si mesmo, afastando-o de Deus. Mas Israel recusará. E o que vai acontecer? Com essa recusa, logo em seguida, não sabemos se em questão de segundos, horas, dias ou até semanas, mas logo depois acontecerá o arrebatamento. Depois desse tempo de perseguição, que leva ao arrebatamento, lembra-se da perseguição satânica contra os crentes? Quando Satanás volta sua atenção, junto com o anticristo, para Israel, Israel rejeita, o arrebatamento acontece. E quem será deixado para trás? Os servos de Deus, Israel. E ele vai começar a perseguir o povo judeu do que a Bíblia chama de tempo de aflição, ou de provação, ou tempo de angústia de Jacó. Da mesma forma que Deus protegeu Israel no Egito, Deus vai proteger Israel nos últimos dias. Então, vamos olhar novamente para o que está falando aqui. Vamos para o versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem no templo, de dia e de noite. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Isso é intimidade. Olhe para a grande bênção. E eles não terão mais fome, porque não terão mais sede, nem o sol os atingirá, nem o que é chamado de sharav, um vento forte. Por quê? Por causa do Cordeiro, que é a redenção. O Cordeiro Pascal, que está onde? Aqui está a chave, no centro do quê? Do trono. Conforme avançamos para esta última parte, quando Deus começa a derramar seu julgamento e sua ira, conforme nos aproximamos disso, observe quem está no centro do palco. Observe o que diz sobre o Messias. Não que ele esteja diante do trono,
Não que ele esteja perto do trono, mas agora temos uma mudança importante. Este cordeiro está no centro do trono e ele será o quê? Ele será o seu pastor e ele também os guiará pelas fontes de água viva. E ele, ou seja, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que vemos aqui? A salvação de Deus. O que vemos aqui? A fidelidade de Deus. O que vemos aqui? O Messias tomando sobre si o juízo. Ele reinando sobre este mundo. É para isso que estamos avançando. O que ele faz para começar a governar neste mundo? Em outras palavras, o que tem que acontecer antes que seu reino seja estabelecido? Bem, é o princípio sobre o qual falamos em nosso estudo do livro de Zacarias. E qual é? Repetidamente, Deus revela uma verdade antes do julgamento do reino. É disso que Apocalipse 8, 9 e 10 vai falar, sobre o julgamento de Deus. Então, o livro do Apocalipse fará algumas coisas muito interessantes ao revisar e nos ensinar novas verdades. Assim, começando na segunda metade deste livro, veremos uma descrição muito detalhada do pleno julgamento de Deus. Qual é o seu julgamento completo? Sua ira sendo derramada sobre este mundo. Amigos, o tempo está próximo. Estamos muito perto do que vemos daquela guerra em Daniel, capítulo 8, preparando o cenário para isso. Estamos perto de ver o Islã se mover em direção ao oeste, ao norte e ao sul. Estamos vendo os eventos da profecia bíblica sendo encenados no horizonte. Por isso, minha pergunta para você é: você estará pronto para esses eventos? Bem, até semana que vem. Que Deus te abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.